Pessoal, bem-vindos! Que alegria! Eu tô super feliz de estar aqui junto com vocês no primeiro Minder Talks da vida. Então, se você está escutando essa voz maravilhosa, é porque você está honrado de estar ouvindo o nosso primeiro capítulo. E a ideia desse projeto nada mais é do que poder comunicar sobre growth, inteligência artificial, marketing, martech, analytics, produto, com pessoas que sabem, que não somos nós, né? Então aqui a gente só veio, né, ser um pouco carismático e apresentar a vocês realmente pessoas que têm uma visão muito ampla sobre os assuntos que a gente vai tratar, não só nesse capítulo, senão também nos próximos, porém esse é o primeiro. E também eu tô me preparando aqui para falar o bordão pela primeira vez, né, que seria nós aqui no Minder Talks testamos, falhamos e também repetimos, que é o que a gente sempre gosta de mencionar muito, e também eu tenho certeza que vai ser um assunto em alguns dos próximos capítulos, né? A gente vai aproveitando o que a gente puder, né, de informação aqui para trazer para vocês. Porém, né, de onde que surgiu essa ideia? Como mencionei, a ideia é que a gente possa ter esse tipo de conversas no Minder Talks. Essa iniciativa nasceu da Minders, que é uma agência de Martech e Growth, da qual eu faço parte faz mais de 3 anos. Só que eu não estou sozinha, né? Então, nada seria de mim sem um time maravilhoso, tanto aqui nessa mesa como também por trás. Então, eu já queria dar, né, um oizinho pro Floresta, que está agora produzindo esse podcast. Além dele, eu também tenho o Bianchi, que está aqui do meu lado, que eu estou ameaçada a falar bem dele, porque eu saí de férias o mês todo, terrível, e quem ficou com o meu trabalho foi ele. Então, ele está aqui, né, para eu falar bem dele, né, Bruno? Isso, e fazendo bastante o nosso bordão, que é falhando bastante. Então, não poderia aprender melhor do que senão com a Carol. Então, gente, prazer. Meu nome é Bruno Bianchi, estou na Product Mais vai fazer 1 ano, quase 2 anos agora. Cuido bastante da parte de data e soluções para os nossos clientes. Então, basicamente, eu ajudo nossos clientes a implementarem tudo aquilo que a gente vai falar e ser um pouco mais a parte de usabilidade de ferramentas, conceitos de produto. E é isso. E com a gente temos ninguém mais, ninguém menos do que Kevin Moa. Kevin. Isso aí, Moia. Muito obrigado pelo convite, Bianchi e Carol. Sou muito fã do trabalho da Minders. Eu me autodeclaro um Minder externo, né? Por favor, sim, você já é. Não, eu fico muito feliz de poder estar inaugurando aí como primeiro convidado. Então, é uma honra poder estar aqui e a gente poder falar sobre o tema de hoje. E a gente não convida as pessoas sem presentinho. Porque senão eles não estariam aqui. Eles não gostam de nós, é mentira. Então aqui, ó, nosso presentinho do lado aqui da Minders, porque o Kevin falou bem, né? Ele já é Minder, então ele agora vai ter algumas coisinhas que vão, né? Minder, é isso vai aí. vestir Minder. Então, nosso primeiro kit entregue nosso ali. primeiro kitzinho, gente. Estamos fazendo história? Pode ser. Uau! Pode ser. Baita kit! Olha, uau, é muito bom. Uau! Você pode até focar assim na câmera. Ó, tem uma coisa maravilhosa. Sim, gente, aí eu não mencionei, né, que poderia ser útil. Sou argentina, novidades, spoilers. Então eu trouxe alfajor também pra nossa galera, porque senão eu não estaria fazendo meu papel de argentina do jeito correto. Obrigado pelo kit, pelo presente. Tô muito Imagina. feliz e com certeza todos os presentes que eu tenho da Minders eu uso muito. E esse alfajor aqui, vou amassar. Depois a gente te paga por essa menção. Valeu, Kevin. Obrigado. Muito bem, bom, brincadeiras à parte, né? A gente já apresentou um pouco mais sobre essa mesa que a gente vai ter aqui hoje. Porém, qual que é nosso objetivo? Poderia falar um pouco mais sobre Product-Led Growth, que é um conceito que eu acho que se fala muito por aí, né? Então, a ideia do conceito é poder colocar o produto e experiência do cliente no centro. E a gente faz isso com a grande, né, que a gente acredita que a única forma de conseguir crescer é colocando o produto no centro, é colocando o cliente e aí a experiência que ele tem com o nosso produto no centro, ou seja, constantemente entender quais são os problemas que nós estamos resolvendo para que eles continuem voltando, sempre otimizando essa experiência. Kevin, você concorda comigo? O que você acha desse conceito e como você acredita que ele pode ser definido? Eu concordo muito. Uma venture capital americana, não vou lembrar o nome dela, ela definiu, né, PLG, que se a gente for parar para pensar é um termo tanto quanto novo, né? Quando a gente olha o advento do SaaS, né, nos últimos anos, principalmente nessa acelerada que a gente teve de pandemia, investimentos e tudo mais, então a gente vê esse crescimento de softwares como serviços e como assinatura. E ela define, né, o PLG como o produto sendo esse protagonista em atrair, ativar e reter esses clientes, esses usuários. Se a gente for olhar os fundamentos, o passado, como que as pessoas, as empresas compravam produtos e serviços no passado? Você tinha um time comercial, um time altamente caro,
que tinha as suas comissões, que fazia visitas, que fazia todo um relacionamento ali com as pessoas, com os diretores, com os tomadores de decisões, e viagem, e compra de ingresso para um show, para um filme, para um jantar, aumentando muito o CAC da aquisição daquele usuário. Né? Então, você tem isso como uma primeira definição do Sales-Led Growth, né? O crescimento baseado na força comercial. Aí você passa com o advento do marketing digital, o Marketing-Led Growth, ou seja, marketing trazendo, qualificando esses usuários, um usuário que está sendo educado. Né? Então, toda essa frente de conteúdo, blogs, SEO, os usuários sendo educados com conteúdo. Então, você tem ali marketing sendo essa força comercial. E você tem, por outro lado, produto sendo essa força comercial, atraindo, ativando esses usuários e retendo, fazendo com que eles usem o seu produto. Então, acho que essa é uma estratégia muito boa quando bem usada e quando você está no mercado também que possa funcionar. Eu vou fazer PLG, por exemplo, num mercado que ainda foi pouco explorado? Talvez não, porque as pessoas ainda não conhecem aquele serviço, aquele problema que ele possui, que aquela empresa possui. Então, quando a gente consegue enxergar o PLG, e eu concordo muito com essa definição que esse Venture Capital fez, onde o produto ele acaba sendo esse protagonista. E quando a gente fala do produto como protagonista, não é simplesmente produto faz tudo e o resto, né, siga as minhas ordens. Não é isso. Mas é o produto entendendo toda essa jornada desses usuários. Ele chegando, qual que é o problema que ele passa ao cadastrar no seu produto? Ele fazendo o seu primeiro cadastro. Qual que é o problema que ele passa fazendo o seu primeiro cadastro? O que ele usa? E o que a gente consegue ir definindo dentro do produto que faz com que ele use, mas ele tenha a necessidade de comprar, de ir além, de usar mais. A gente tem vários exemplos de várias empresas, softwares. O nosso celular está cheio de produtos baseados em PLG, né, no final das contas. Então, eu concordo bastante, Carol, com essa definição e acredito que é muito do que a gente acaba vendo no mercado. No Brasil, a gente tem vários exemplos, no mundo temos muitos exemplos e talvez quando a gente dá um foco em olhar empresas que operam o modelo SaaS, a gente consegue enxergar bastante empresas sendo baseadas em PLG ou até mesmo produtos, né, dentro de uma empresa, às vezes mais tradicional, que também tem a sua estratégia de PLG. Boa. Acho que a gente tá ansioso, acabou atropelando, o Kevin você não se apresentou. Ah, olha Esquecemos só, de coisa boa. apresentar. Testamos, falhamos e isso, aí a repetimos, gente galera. consegue. É isso Vamos aí, lá. isso aí. Então, câmera, corta para câmera 2. Apresentação principal agora. Para quem não me conhece, eu sou o Kevin Moya, então eu trabalho, já estou no mercado há bastante tempo, tem quase 14 anos, desde 2015 trabalhando com produto. E eu gosto de citar Fábio Martinelli, que produto ele é uma disciplina, ele não é um cargo. Né? Então a gente pode trabalhar com a metodologia de produto em qualquer área que a gente está atuando, onde a gente tem um problema para resolver e a gente precisa experimentar, falhar, mudar a direção, mudar a rota. Então eu gosto muito de usar esse termo, né, de trabalho com produto como uma metodologia de trabalho, de pensamento. Assim como growth, né? Assim como o PLG. Então já tenho bastante tempo no mercado, passei por Revista Exame, pelo Banco Itaú, onde eu sentei pela primeira vez ali olhando para produto, para tecnologia, né? É um gigante, uma locomotiva que dita muito do mercado financeiro no Brasil. Passei por Revista Exame, que foi uma experiência muito, muito incrível. Produto que você tem 50 milhões de usuários ali acessando todo mês, você consegue fazer muito teste, errar muito e ver muito resultado rápido, né? Passei por uma startup chamada Gama Academy, onde a gente fazia ali alguns programas educacionais, processos seletivos onde tem educação no meio, e passei por uma empresa de investimentos que foi a TC e atualmente trabalho no Grupo OLX, que inclusive sou um dos embaixadores de marca. Né? Há poucas semanas ali, 10 pessoas foram eleitas, né? Foram convidadas pelo grupo. Se eles não te escolhessem, não seria uma decisão muito inteligente, né, galera? Que bom e fiquei muito, muito honrado, muito feliz. Então, além de trabalhar, né, sou um dos especialistas de produto na vertical de imóveis, também um dos embaixadores de marca. Então, acho que o principal objetivo é a gente poder falar um pouco mais e levar até as pessoas, né, como que realizamos produto, como que a gente faz produto, como que é o desenvolvimento de carreira dentro do grupo, por exemplo. Então, super feliz, super honrado. E agora tá aqui com vocês. Agora sim. Agora sem apresentação. Na carreira. Apresentação feita. Boa. Perfeito. Sim, e voltando um pouco, né, o que você tinha mencionado antes, também o que eu me pergunto
É porque a gente sabe que é uma grande mudança de mentalidade, né? Se a gente começar a passar, quem sabe, uma visão mais voltada para marketing, ou depois passar, não, eu quero passar para uma visão mais de crescimento liderada pelo produto. É uma mudança de mindset que não é muito rápida. Então, o que você pode contar pra gente em relação ao processo em si? Porque, obviamente, o resultado final tem um monte de benefícios que eu acho que são simples de serem entendidos, porém o caminho até lá, quem sabe, não é tão simples assim. É duro. Eu estava lendo um case e conectou muito com a fala de um amigo. Ele é fundador de uma startup. Vou poupá-lo, né, de preservar a sua identidade. E eu pude acompanhar um pouco desde a fundação dessa startup e um pouco do crescimento dela. E ele fala que ele teve um erro muito grande no começo, onde ele fechou um primeiro contrato muito bom, mais ou menos R$1,5 milhão por mês. Só que é aquela coisa, quando você só tem um cliente que está gerando essa receita mensal, você quase fica exclusivo para ele, porque você não consegue fazer outras coisas no seu produto ou no seu serviço pensando no mercado. Então, às vezes, é um potencial muito desperdiçado, a depender do mercado que você está atuando, né, quanto a isso. Então, ele ficou preso, né, nessa frente. É uma receita boa? Sem dúvida alguma. Quem não quer estar gerando R$1,5 milhão de reais por mês numa startup? Só que vai chegar um momento em que você precisa escalar, você precisa contratar pessoas e esse valor se torna pequeno. Às vezes, dependendo do tamanho da empresa, R$1,5 milhão é o custo de um time. Claro. Né? Então, tem um pouco disso. É muito difícil fazer uma mudança, porque envolve muito cultura. E cultura não é algo rápido, não é algo simples. Né? Cultura é um tema que eu gosto muito de estudar, gosto muito de pesquisar, de ler sobre o assunto. Acho que é um tema em que, quando a gente, como profissional, às vezes profissionais individuais, a gente se apodera, entende a cultura do lugar que a gente está, a gente consegue fazer mais coisas, porque a gente vai se adaptando ali. A não ser que seja uma cultura tóxica, né, que vá contra valores, princípios daquela pessoa e tudo mais, ou que está, né, ferindo algo, algum direito, por exemplo, né? Que a gente sabe muito bem que acontece. Mas tem um ponto que é importante, primeiro, a gente conseguir entender. O lugar que eu sou o tomador de decisão? Pessoal, de verdade, tomador de decisão é quem manda. Quem manda. São poucas as pessoas. Se todo mundo mandasse. Quem de fato manda, é quem de fato consegue falar, faz e a coisa vai acontecer. Então, primeiro, eu enxergo que precisa ter uma mudança cultural para que a gente possa desenhar uma estratégia como essa. Vou abrir um parênteses e dar um exemplo da época da revista Exame. Eu fui trabalhar na Exame num período em que ela tinha acabado de ser comprada por um banco. Quem trabalhou em banco sabe que banco ele não está nem aí para o seu processo. Desde que você não fira uma lei e que aquilo vai gerar uma multa e que você não faça algo em que possa gerar algum tipo de processo que vá causar prejuízo para o banco, ele está pouco preocupado se a forma como você está fazendo a coisa. E quando eu cheguei na Exame, eu era o segundo PM, eu cuidava do editorial, eu tinha um par fantástico, o Felipe, que cuidava de uma área, de uma unidade de negócios, que era a área de análise de investimentos. E a gente respondia para o nosso head, que respondia para o CEO. Então, quando você responde para um CEO, que é sócio do banco, em que ele está como sócio há muito tempo, ele não está preocupado com a jornada do usuário, com se teve crescimento ou não. A gente reportava a receita. Toda semana, nossa reunião com ele era reportar receita. Então, nada do que a gente fosse fazer olhando para a experiência do usuário, para o produto, para a métrica do produto, estratégia de PLG, nada daquilo ia funcionar. Eu não ligo. Ele não tá nem aí, não estava muito preocupado. Então, é muito a forma como a gente vai moldar esse ambiente, né? Como a gente vai educar. É difícil a gente falar que vamos educar um CEO, né? Mas é a forma como a gente vai se posicionar. E aí entra a questão de entender a cultura. Eu preciso me adaptar até a minha forma de falar com ele. Né? Com o CEO, eu trago temas diferentes. A mesma informação que eu levo para o time de operações, eu vou levar para o CEO, mas de formas diferentes, para que cada um entenda da sua forma. E isso foi um pouco da movimentação que a gente estava fazendo ali dentro. Fazíamos produto, muita experimentação, muito teste, mas para ele o resultado que a gente apresentava era o resultado financeiro. Quando o resultado era alcançado, isso chamava atenção. E quando chamava atenção, ele perguntava, como é que vocês fizeram? Aí abria a margem para a gente poder sentar e mostrar como foi o processo. Um dos cases que a gente fez, eu não considero o caso da Exame como um produto de PLG. Ainda, né, você dá para olhar, até dá. Porque você tinha ali um certo uso do produto, que o produto, no final das contas, é um produto freemium. Dá para a gente poder definir ali com uma empresa numa estratégia de PLG. Só que qual que foi o principal ponto? Gerar o resultado
impactar financeiramente e aí ele se interessar. E aí sim a gente senta e abre, ó, esse era o problema que nós tínhamos, esse foi o teste que a gente realizou, esse foi o resultado inicial, esse foi o caminho que a gente tomou para a gente poder chegar nesse resultado. E aí muda o jogo. Então, eu diria que a primeira coisa é você trazer influência. Eu não era tomador de decisão num business como a Exame, onde você tem um diretor que ganha 6 dígitos por mês, né? Eu não mandava em nada ali, eu era só um profissional que cuidava de produto do editorial, né? Que olhava toda essa jornada do leitor. Só que quando você impacta o resultado e o resultado está de acordo com aquilo que ele espera, aí você tem mais margem para você poder fazer essa definição. E um segundo ponto que é super importante também é a conexão. É a forma como você se relaciona com aquela pessoa. E aí eu gosto muito, apesar de trabalhar com tecnologia, eu adoro estudar sobre comercial, a parte de vendas. Então, spin selling, receita previsível, todo o playbook ali dos vendedores, né, que a gente viu surgindo nesses últimos anos. Então, eu passei a estudar muito isso. Armas da persuasão. Meu Deus. Copywriting. E então, todas essas técnicas eu acabo utilizando isso no meu dia a dia. Né? Como que eu vou me conectar com as pessoas tomadoras de decisão para que, de fato, eu consiga ter uma certa influência, ainda que pequena, mas ter uma certa influência para ir mudando algumas coisas. Para mudar o meu estilo de trabalho, o jeito que eu quero fazer, algo que eu possa acreditar, mas leva muito mais tempo. Né? A principal mudança, a principal forma da gente conseguir ver uma estratégia de PLG sendo formada numa companhia é a pessoa que trabalha com isso, ela ser a pessoa que manda, que toma conta, que decide, porque aí ela tem poder para montar um time, vamos pensar numa jornada de um produto específico para a gente poder definir o que vai ser freemium, o que vai ser trial, por exemplo, né? Como que a gente vai disponibilizar uma parte desse produto para o usuário utilizar, a gente coletar feedbacks e entender em qual momento ele vai assinar ou não, ele vai comprar ou não. Então, assim, diria que é muito mais um trabalho de formiguinha, Sim. ali um trabalho muito cultural e de relacionamento do que simplesmente técnico. Sim, também a conexão entre PLG e receita não é tão complexa, né? Então, se você tem que traduzir um pouco a sua estratégia de produto em como que isso vai me impactar, não é algo tão complexo. Obviamente que complexo é que essa informação chegue onde ela tem que chegar, né? E que a comunicação seja efetiva o suficiente para que as ações sejam implementadas. Porém, gente, se o usuário ele continua usando o produto, vai ter maior retenção, você vai diminuir o CAC, tipo, é 2 mais 2. O resultado. Agora, quando você está chegando lá é mais complexo, mas nesse sentido, quem sabe a pessoa que está escutando a gente, né, eu acho que a grande parte não vai ser a pessoa que vai tomar a decisão hoje em dia, né, e quem sabe isso pode ser frustrante, o fato de considerar que, puta, mas eu não vou fazer nada, né, porque eu não tomo a decisão de nada, mas que nem o Kevin mencionou, né, aos pouquinhos isso é possível e também se você conseguir fazer uma conexão entre o que você quer aplicar no produto com o que está realmente sendo importante para a pessoa que te escuta, a atenção ela vai vir de algum jeito ou de outro. É interessante também conseguir sair dessa formação de silo, né? Não é que eu sou produto, eu só vou olhar produto. Você tem que olhar comercial, tem que olhar receita, tem que ver o que meu produto, eu sendo uma pessoa de produto, vai impactar no final do dia, né? E saber empacotar isso para o meu líder, saber empacotar isso para a operação. Acho que vai ser fundamental as técnicas ali. Por mais que PLG seja uma das alavancas de growth, é uma alavanca importante quando você tem essa formação de time de lado, né? E depois também tem vários frameworks que estão dentro do Product Led que também ajudam um pouco a fazer a conexão mais direta com receita. North Star Metric, a conexão se a métrica for alcançada e melhorada, você vai receber uma receita melhor como resultado, né? Então, tem depois outras, acho que aspectos mais teóricos que depois também, de novo, a execução é complexa, mas a teoria está em algum lugar, que podem também ajudar a que exista uma estrutura por trás do que nós achamos que vai dar certo. E seja uma feature nova, seja, não sei, uma otimização da experiência, mas existe teoria por trás que pode ajudar a que a sua opinião seja escutada um pouco melhor. Né? E seguindo essa lógica, olhando para benefícios, né? Então, beleza, a gente mencionou um pouco mais, você mencionou no comecinho a questão do CAC, né? Eu também acabei de falar sobre retenção, mas dando uma forcinha pro pessoal, quem sabe lá de casa tá querendo, tá falando, pode ser, achei interessante para o LED, mas eu não sei se eu vou querer implementar isso na minha empresa. Na sua visão, quais alguns dos benefícios, né? Se isso der certo e você começar a implementar isso dentro de casa, o que pode ser visto como resultado? Legal. Acho que o principal ponto é porque você consegue fazer uma atuação baseada no seu produto, onde você tem um custo de aquisição menor.
E assim, de verdade, e principalmente se você sentar com o seu time de marketing, né, você consegue identificar que ao longo dos últimos anos adquirir usuários se tornou muito mais caro, muito mais complexo. E muitas vezes essa aquisição ela pode vir de um usuário muito desqualificado, que nem é o público-alvo ou nem usa o seu produto para resolver algum tipo de problema, né? Então, esse é um dos principais, assim. Eu diria que é você conseguir, de fato, reduzir o custo da aquisição desse usuário. Porque, mais uma vez, não é a necessidade de eliminar um time comercial. Você continua tendo um time comercial, mas atuando com contas muito estratégicas. Eu vi um case, um exemplo de uma empresa que estava atuando com PLG e ela tinha um cliente que era a Apple e pagava $50 por mês naquele produto específico. Cara, é a Apple. O dinheiro é de infinitum quase e ela estava pagando a mesma coisa que o outro usuário estava pagando. Mas isso é um ponto que a gente consegue enxergar. Quanto custaria ter a Apple como cliente? Quanto custaria para um time comercial visitar lá em Cupertino, tentar uma série de mapeamentos, de análises ali daquelas pessoas tomadoras de decisões? Quantos jantares teriam que ter acontecido para ter a Apple como cliente, por exemplo? Então, a redução do custo é muito bom. Mas eu acho que tem um ponto também fundamental. É o usuário usar o seu produto o mais rápido possível. Muitas vezes a gente vê empresas até mesmo de tecnologia demorando muito para colocar o produto na mão do cliente. E assim, qual é o melhor feedback? É o usuário usar. É ele usar o produto, é ele entender se aquilo faz sentido, é ele trazer feedbacks para a gente poder melhorar. E eu acredito que quando a gente tem uma estratégia de PLG bem montada, bem executada dentro da nossa organização, a gente consegue capturar o valor a cada etapa. Eu trouxe 1 milhão de pessoas para dentro do meu site. De 1 milhão de pessoas, quantas pessoas se interessam em fazer um cadastro? 50%. Legal, é uma métrica boa. Desses 50%, quantas pessoas de fato acessaram pela primeira vez? De quem acessou, quantas pessoas usam nos próximos 30 dias? E quem usa, quantas pessoas assinam a versão paga? Eu gosto de usar o exemplo do Notion. Eu não sou testemunha do Notion. Mas era muito engraçado porque quando eu estava na Exame, eu sempre gostei muito de escrever. Então tudo eu passava a escrever, abrir um Google Docs, tentava ali trazer documentar. Né? Nossa, não acontece com a gente, né? Por documentação. E eu acho que isso é uma habilidade importante para todos os profissionais e principalmente para quem trabalha com produto. Não só para você entender, né, a dinâmica do produto, mas também para dividir conhecimento. E eu me lembro quando eu estava na Exame, um dos colegas, né, o Matheus, ele falou: Kevin, eu sou testemunha do Notion. Você conhece o Notion, a palavra do Notion? Eu falei, cara, não faço a menor ideia do que seja isso. Aí ele me apresentou. Só que ele não me apresentou o Notion como ele é, aquela página branca. Ele me apresentou a vida dele. Ele falou, cara, minha vida está aqui. Veja esse vídeo do August Bradley. E quando eu vi aquele vídeo daquele cara, aquele careca explicando sobre o sistema de organização da vida dele via Notion. Você entrou na seita. Eu entrei. Falei, meu amigo, que coisa maravilhosa. E aí, peguei o Notion pela primeira vez, assinei e falei assim, não, mas para poder fazer com que o meu Notion organize as minhas coisas, eu tenho que pagar $96 por ano, né? Brinca. Vezes 5, né? Vezes 5, aí ficou caro. Mas eu acho que o Notion é um bom exemplo quando a gente fala sobre bons benefícios de PLG. Talvez eu não seja o usuário que pague. Talvez eu nem atinja lá os 1000 blocos do Notion, por exemplo. Talvez eu não precise fazer as inúmeras integrações para a minha vida estar totalmente conectada ali. Mas tem pessoas que sim. E vão pagar, e vão assinar, e vão levar aquilo não só da vida pessoal para a empresa. Então, olha, eu fundei uma startup, vou pegar o Nico como exemplo. Tem ali a minha empresa, eu uso o Notion e eu pago $8 por mês, mas eu quero levar isso para minha empresa. Só que eu vou ter 100 pessoas. E aí eu vou contratar o time comercial para fechar uma conta, para fechar um negócio. Então, eu acho que o PLG, ele é não vou falar que é o melhor de todos os mundos, porque existem boas estratégias com marketing, com vendas, mas é uma forma de você capturar mais rápido o valor do seu produto, da sua jornada, entender o que você consegue pôr na mão do usuário e que de fato ele precise assinar uma versão básica, que seja barata, que ele tenha algum benefício, ou melhor, eu preciso que esse usuário tenha mais benefícios, ainda mais uso, ou traga mais pessoas para usar numa conta enterprise. Vou contatar a Carol para ela definir um plano, por exemplo. Então, acho que tem benefícios muito importantes e todos eles estão relacionados muito ao custo.
E aí, no final das contas, acho que esse é um corte maravilhoso para nossa audiência, que é o seguinte: nenhum executivo está preocupado com a jornada. Ninguém Zero. liga para a jornada. Ninguém liga. Guardem isso. O executivo, ele está preocupado com 5 coisas. Vou falar 3, lembrar das outras 2 eu menciono. Redução de custo, aumento de receita, aumento de usuários. Isso é base. É base. Aumento do valor dos stakeholders, aumento do retorno sobre aquele investimento. É isso que ele está preocupado. Se vai ser pelo produto, por comercial, por marketing, pouco importa, pouco interessa para ele. Então, acho que isso também está muito conectado com a questão cultural que eu mencionei. Exato. Quando a gente entende o ambiente que a gente está, quando a gente entende o momento que a gente vive, o contexto que a gente está inserido, as coisas se tornam mais tranquilas. Tranquilas, entre aspas, entre muitas aspas. Porque a gente passa a se frustrar menos. Quero implementar uma estratégia assim. Cara, às vezes nem precisa. Às vezes a sua empresa não tem nem abertura para você fazer isso. Então, assim, quando a gente faz toda essa estratégia, desenha toda essa estratégia, mas conecta isso com aquilo que os stakeholders estão preocupados, melhor dos mundos. Exato. Essa estratégia que eu desenhei vai reduzir custo. Perfeito. Essa estratégia que eu desenhei vai aumentar a receita. Perfeito. Essa estratégia que eu desenhei vai atrair mais usuários. Perfeito. Porque no final do dia, do trimestre, de uma empresa de capital aberto, uma empresa de capital fechado, mas que tem investidor, é isso que ele vai estar reportando. Qual é a estratégia daquele ano? Qual é o meu objetivo? Se eu vou reduzir custo, se eu vou aumentar a receita, se eu vou trazer usuários, se eu vou dobrar usuários. Então, estar conectado a isso, a esses objetivos, tornam as coisas mais fáceis de serem entendidas, né? Qual que é o caminho que a gente está seguindo. E não é como se o executivo fosse uma pessoa ruim, né? Ele está olhando porque ele precisa olhar e ele tem os funcionários dele para fazer as estratégias que eles precisam ser. E como que você acha assim, que a gente pode medir o sucesso do PLG? Quais são as métricas que você vê que é importante para falar uma vez que eu consegui adotar essa estratégia? Né? As básicas. A aquisição, a ativação e retenção. Quantas pessoas que acessam a minha página. E aí eu acho que, dando um passo para trás, a gente até mencionou sobre isso, né, da atuação de PLG em mercados mais maduros. Sim. Mercados em que já existam pessoas utilizando produtos ou serviços próximos àqueles que você tem, em que já conhece, que você não tem que educar aquela pessoa. Você não precisa educar. Ela já sabe o que faz. Sim. Por que eu vou trocar o Notion por uma outra ferramenta? Por que eu vou trocar o Microsoft Word por Google Docs? Então, operar em mercados bem maduros. Quando a gente já está em mercados maduros em que as pessoas já conhecem sobre aquela estratégia ou sobre aquele produto, sobre aquilo que está sendo resolvido, ativação, a aquisição, então quantas pessoas que está chegando até o meu negócio, quantas pessoas eu estou conseguindo fazer converter, cadastrar, básica, é a base de tudo. Quantas pessoas saem de um acesso frio para deixar o nome, o e-mail, o telefone e os dados pessoais dela dentro do meu negócio. Dessas pessoas, da minha aquisição, quantas pessoas eu estou ativando? Não é só cadastrar, não é só fazer uma conta. Ela entra no meu produto, ela acessa, ela vê o valor daquilo que eu estou entregando para ela. E dessas pessoas que estão sendo ativadas, como que está a retenção? Como que está o uso dela? Né? Ao longo de uma semana, ela acessa o meu produto quantas vezes? E aí, obviamente, vai variar muito de produto para produto. Tem produto que você abre todos os dias, todas as horas, você está ali com ele a todo momento. Tem produtos que você vai usar a cada uma semana, a cada 15 dias. E aí cada empresa vai ter a sua métrica de uso. Mas assim, essas 3 são principais. Aquisição, ativação e retenção. Obviamente que você também acompanha a CAC, porque precisa saber quanto que você está reduzindo. Né? E aí é engraçado se você pegar empresas que operavam 100% baseado num time comercial, num time caro comercial, quanto que era o CAC para trazer usuários. E se você tiver uma estratégia de PLG, quanto que esse CAC ficou, né? E aí, a gente pode ver empresas que operam com PLG, uma empresa dona de um aplicativo, por exemplo, e a gente pode ter empresas que têm produtos com estratégia PLG. A RD Station é um exemplo. Ela é uma empresa em que ela tem um time comercial para grandes compras, mas ela tem produtos ali que você pode utilizar da estratégia do PLG. O Notion, que eu mencionei, e tantas outras, né? Amplitude. Acho que um dos principais cases que a gente tem é isso. Como é que a gente consegue abaixar a barreira de fricção para que depois eu possa ter um time especializado em enterprises, que a gente consegue ativar os clientes que são necessários e gastar o recurso humano no que é necessário, no que é específico ali, né? Exato. E eu também
não sei se tem muito a ver, mas eu li uma frase hoje que eu achei interessante, que também está relacionada com o fato de que em PLG a gente sempre vai estar procurando otimizar a jornada do usuário, que a experiência sempre seja boa, para que depois a gente consiga que a retenção, curto prazo, longo prazo, ela seja mantida e que seja um crescimento sustentável, né? Isso a gente já sabe. Só que eu sinto que, quem sabe, a gente está um pouco para frente, onde eu já sei qual que é o valor do meu produto e pode ser que a gente não saiba ainda, tá? Então, eu também queria mencionar o fato de que a gente acabou de falar que o processo até mudar a mentalidade é complexo por uma questão de também educar, né, outras pessoas, mas eu sinto que às vezes também a educação é própria, né? Então, é uma questão mais de introspecção, de falar, cara, tá, beleza, é meu produto, ok, e aí? Por que meu usuário deveria voltar? Tem um monte de produto que está resolvendo a mesma dor, né? Então, por que o meu usuário deveria voltar? Quanto tempo, que nem você acabou de mencionar, depende do produto. Em quanto tempo ele deveria voltar para usar meu produto? E também, qual a dor que eu estou resolvendo? O Steve Jobs falou, tipo, cara, se eu tivesse perguntado pro pessoal, vocês querem um iPhone? O pessoal ia falar, não eu tô bem aqui com minha calculadora, né? Então não preciso ter tudo em um lugar só, né? Então também se adiantar a necessidades que ainda não apareceram. Então é algo que também não só requer poder educar os outros, mas eu acho que primeiro é ter muito em claro a minha própria estratégia de produto para depois falar, beleza, eu vou colocar isso no centro para que isso seja o que vai liderar o meu crescimento daqui para frente, né? Então, eu tava pensando nisso enquanto o Kevin tava falando e achei bacana que mencionaram no meio da... Posso trazer um ponto? Por favor. Que eu acredito que seja bastante relevante. Todas as vezes em que a gente está, né, operando num negócio, muitas pessoas, e aí se a gente pegar esses últimos anos, muitas pessoas se sentem muito frustradas por não conseguir desenhar uma estratégia. Seja de PLG, seja a estratégia do produto. E assim, no final das contas, quem faz a estratégia, quem escolhe, quem manda, quem direciona. Né? Se você está numa startup que tem investidores, a estratégia não está sendo feita pelo head de produto. A estratégia está sendo desenhada pelo founder, pelos investidores, de acordo com qual que é o problema que eu estou resolvendo, qual que é o caminho que eu estou escolhendo, porque no final das contas, a estratégia é a escolha. Eu escolhi pelo caminho A, pelo caminho B. Baseado nessa escolha, o que eu vou fazer dentro do meu produto? Se a gente for olhar a estratégia de PLG, é a mesma coisa. É quem escolhe. Mas quem não está escolhendo pode estar influenciando. Né? Pode estar pensando exatamente qual que é o problema que o meu produto está resolvendo para o meu usuário. Por que o meu usuário paga para usar o meu produto que eu gerencio? Né? Ele tem alternativa? Tem aquela forma de pesquisa do Sean Ellis, né? Sean Ellis Score. Se eu matar o meu produto, o quanto você se sentiria frustrado, alguma coisa assim? Cara, às vezes a gente nunca se perguntou isso, né? Às vezes se a gente fizer essa pergunta, a gente vai ficar tão chocado que ninguém vai sentir falta, sabe? Então, acho que esses são pontos bastante importantes. Entender o cliente. Estar com o cliente é fundamental. Ler o cliente é fundamental. Assim como a gente faz estratégia de ler um potencial cliente que vai assinar, e entender, fazer todo o mapeamento, todo o rapport junto com ele, a gente precisa também entender o cliente que está pagando e por que ele usa, por que ele paga, qual que é o problema que a gente resolve para ele, né? Então, são coisas fundamentais. Mas entender da estratégia é fundamental para a gente conseguir identificar onde que a gente pode direcionar o caminho do meu produto. Né? Boa. A gente separou algumas perguntinhas aqui que o pessoal fez pra gente. Algumas delas a gente já comentou, mas voltando aqui, a primeira delas aqui, a gente já comentou, né, que tem que ter um mercado maduro, mas o PLG, eles são para todos os tipos de produto? Eu acredito que não. Eu acredito que ele está muito ligado com produtos de assinatura. Assim, você pode ter um produto digital que não seja um produto de assinatura? Talvez sim. Mas ele está muito ligado com os produtos de assinatura, por quê? Porque você usa das estratégias de freemium ou trial. Eu libero um pedaço do meu produto para ele poder utilizar, para ele poder entender aquele valor e para ele se sentir, não na obrigação, mas ele se sentir que ele precisa fazer um upgrade do seu plano. Né? E esse plano pode ser anual, pode ser mensal. Então, assim, eu não acho que o PLG está apto para todos os tipos de produto, mas talvez dê para adaptar. Né? Nunca vi nenhum caso de produto que não seja uma assinatura usando o PLG. Talvez exista, eu não conheça. Mas se você usa um SaaS, opera um SaaS, um software por assinatura, é possível sim você fazer um desenho de PLG dentro dele. Mas aí entra todos aqueles fatores que a gente já falou até agora. Boa. A segunda aqui, qual é o equilíbrio entre continuar adicionando novas features no meu produto ou melhor o que já está? Como é que eu consigo chegar nesse ponto? Porque o PLG... Não sabemos. E é isso aí. O PLG, ele vai bater muito de frente com o meu produto, talvez ele não está funcionando.
Eu preciso consertar o que tá, eu lanço uma feature nova. Como é que eu consigo chegar nesse balanceamento? Nossa, isso é difícil, hein? Isso é treta. Acho que sabe fazer pergunta. a primeira coisa é, o arroz com feijão funciona? Porque assim, se o básico não estiver bem feito, não adianta. Você pode tentar a estratégia que for. Pode tentar o que for. Pode trazer o Cássio para o time. Mas assim, é importante. O básico bem feito tem que estar funcionando. Assim, o que é elementar do seu produto? O que seu produto se propõe a fazer porque ele existe? Cara, se isso não está funcionando, é muito difícil você conseguir desenhar uma estratégia de PLG. Então, toda aquela jornada que aquele cliente tem. E aí, pega um exemplo de um cliente enterprise que está com você desde o início, pega um cliente que acabou de chegar. O que é cada um utiliza? Se a gente tem um básico bem feito, aí a gente vai conseguir, obviamente, trazer várias funcionalidades. Agora, se eu coloco um produto, não tenho nem tracking para medir se está sendo usado, não tenho nem ideia de retenção, não sei nada. Então tá difícil. Então precisa fazer o básico bem feito para que aí sim a gente consiga. Mas é difícil, porque às vezes você está num momento, e aí a pessoa que está ouvindo a gente pode estar num momento em que a empresa dela exige que ela tenha entregas contínuas a todo momento. Mas o produto dela tá cagado, né? Não funciona. Então, assim, é difícil demais esse equilíbrio. E vai chegar uma hora que a água vai bater na bunda, não tem jeito. E tem que ser duro, né? Tem que ser duro consigo mesmo. Falar, cara, eu não tô conseguindo nem ter tracking, não consigo nem nos dados que eu tô. Como é que eu vou fazer uma estratégia de crescimento que meus dados não estão acontecendo, né? Então, acho que vai ser bem importante. Boa. E a próxima, qual o desafio que você entende que as pessoas vão enfrentar quando elas vão ir para uma estratégia, além de lidar com o time executivo que talvez não queira? Como é que eu posso? Quais são as dificuldades que você acha que o pessoal vai encontrar? Uma muito comum, se você tem uma empresa, você está dentro de uma empresa, é PM de um produto que não é em PLG, que o produto não direciona, primeira coisa, o time comercial vai te boicotar muito, né? Vai boicotar demais, mas em que ponto que vai ocorrer esse tipo de boicote? Porque ele vai olhar e falar assim, o quê? Você vai tirar a minha carteira de cliente? Você vai tirar a minha comissão? Não é isso. Eu vou deixar você mais estratégico, sabe? Eu vou fazer com que... Vamos fazer um exercício simples. Se eu tenho um vendedor que custa R$5.000, quantas contas de R$100 ele tem que vender para se pagar o custo dele? Claro que esse não é o cálculo que a gente realiza, mas é um exercício simples que a gente possa fazer. Ao invés de ele estar vendendo inúmeras contas de R$100, ele poderia estar vendendo uma de 50, uma de 500, né? Então, é ser estratégico nesse ponto. Não é chegar com os dois pés na porta, mas é tudo base na relação. Vai enfrentar ego, vai enfrentar dificuldade. O ego, muitas vezes, não é nem comercial também, é com outros PMs, né? Porque tem o PM estrela, que não vai querer com que você faça o seu trabalho porque é dele, porque ele tem que fazer, tem que pôr a mão, ele tem que estar no palco. Então, assim, tem várias dificuldades, mas no final das contas a dificuldade é com pessoas. Não é com processos. Não é com processos, não é com tecnologia, são com pessoas, né? Kevin, aulas, né, galera? Aulas. Né? Sempre que eu tenho o prazer de te ouvir, e eu falo isso pessoalmente, é incrível. Então, agradeço por ter aceitado esse convite. E, gente, só queria mencionar que se vocês gostaram do kitzinho, vai ter pra vocês, tá? É só seguir as redes sociais, @minders.brasil. Então, você pode levar pra casa tudo que o Kevin vai levar agora pra casa, que vocês vão ver ele andando com o nosso boné todos os dias, 24 horas. O Kevin só ganhou porque ele segue a gente. Exato. Siga minders.brasil. Exatamente. Kevin, novamente, obrigado pelo seu tempo, a gente adora te ouvir. Obrigado. É isso, valeu, Kevin. Obrigado, muito obrigado pelo convite, pelo espaço, sabe que eu sou fã de vocês. É mútuo. Eu fico muito feliz com isso. Obrigado mesmo, pessoal, por tudo. É isso, estreia feita. Valeu, gente. Exato, gente. Finalizamos o primeiro capítulo. Isso aí. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.